importância porque essas cidades todas aqui da costa do Mar de Azov, os russos passaram a usar como bases de suprimento, de logística, por conta do HIMARS, né? O HIMARS, em tese, não chega nessas cidades aqui, então os russos transferiram toda a logística para cá. O problema é que agora a Ucrânia tem um monte de drones que chegam nessas cidades e também tem o Storm Shadow que pode chegar aqui e muito em breve deve ter o ATACMS também, que vai fazer o mesmo papel, né? Ou seja, os russos não têm mais como usar essa cidade como centros de logística de forma impune, né? Lógico que eles podem usar, mas de vez em quando vai explodir a coisa. Também houve grandes explosões em Donetsk, né? Ontem, né? Aqui, Donetsk, essa grande cidade ucraniana que está ocupada pelos russos desde 2014 e que também é usada como um centro de logística grande dos russos aqui, embora ela esteja perto da linha de frente, como é uma cidade muito grande, os russos tentam usar ela escondendo as coisas em prédios e coisa e tal. Donetsk já foi uma cidade muito grande, hoje em dia a maior parte da população já saiu, uma cidade que está na linha de frente aqui, então tem muito bombardeio de ambos os lados, né? E aconteceu isso aqui, os ucranianos fizeram mais um ataque ali em Donetsk, né? Bom, vamos falar sobre a linha de frente, os avanços ucranianos. O pessoal russo está muito preocupado com a região ali, né? Ontem a gente deu a notícia de que os ucranianos tinham oficialmente, avisado oficialmente que fizeram um breakthrough na linha defensiva russa, ou seja, conseguiram vazar a linha defensiva russa totalmente. A grande questão é, eles vão conseguir explorar esse breakthrough e começar a atacar os russos pela retaguarda? A gente não sabe, mas parece que estão fazendo um esforço nesse sentido. Segundo o Argonzo, que é um blogger militar russo, eles estão avançando muito rápido aqui em várias regiões aqui em torno de Robotny, né? Então, basicamente, ele disse aqui que os ucranianos, mais uma vez, mudaram para um modo ofensivo e conseguiram chegar nos arredores de Novoprokopivka e Verbov, né? Na verdade, o Vargonzo mente pra caramba. A gente sabe que já estão atacando dentro de Novoprokopivka e dentro de Verbov. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Isso aqui é o que ele está falando no blogger dele. E melhoraram as posições nos flancos de Novofedorivka. Novofedorivka é aqui ao norte de Verbov. Então, se você olhar esse saliente ucraniano aqui, os ucranianos já estão lutando dentro de Verbov, já estão lutando dentro de Novoprokopivka e também estão expandindo o saliente, estão avançando aqui em Novofedorivka e Kopani ao mesmo tempo para justamente ampliar esse avanço ucraniano aqui, né? Mas o grande breakthrough foi aqui em Verbov, né? Daqui que deve vir uma coisa mais séria. A gente tem algumas informações aqui bastante curiosas sobre como está a defesa russa depois da linha de defesa russa. Tem artilharia muito poderosa, muito uso de artilharia pelo lado ucraniano, e ele diz aqui, ó, nós estamos experimentando problemas em Kopani, Yushchenkov e Novoprokopivka, ele adicionou, né? Ou seja, olha só, ele falou que chegou nos arredores de Novoprokopivka, mas está com problema em Yushchenkov. Yushchenkov é aqui embaixo, ó. Meu amigo, você está com problema em Yushchenkov, Novoprokopivka já está indo para o saco há algum tempo já, né? E a verdade é essa, os ucranianos já estão lutando dentro de Novoprokopivka, ainda bem na parte externa da cidade, ainda não estão lutando no centro da cidade, mas estão avançando com muita força aqui. E como eu falei, estão expandindo o saliente, né? Então, tanto aqui em Kopani quanto no Novofedorivka, os ucranianos estão expandindo essa área de atuação aqui, né? Tem algumas coisas que podem ser muito positivas, né? O Defmon está falando aqui, ó, essa foto aérea de Ocheretuvati, ela mostra que, olha só como é que os russos estão andando por tudo quanto é lado aqui, ó. Dá para ver um monte de trilha de tanque andando por aqui, sem nenhum padrão específico, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não está minada essa região, né? Ou seja, os russos minaram muito a linha de frente, mas atrás da linha, para trás da primeira linha defensiva, como a gente imaginava, não tem minas, ou tem um número muito menor de minas. E o Voices of the Army fala que com certeza não está tão minada, mas eles vão fazer isso assim que os ucranianos começarem a atacar a região, eles vão botar minas aqui, coisa e tal, não dá para confiar nisso. Mas é o que eu falo para vocês, uma coisa é você ter um planejamento e minar um campo com 6 meses de antecedência, que foi o que eles fizeram no início da contraofensiva. Quando os ucranianos começaram a contraofensiva, eles encararam áreas que estavam há 6 meses sendo preparadas pelos russos, com um monte de minas, um monte de armadilha, um monte de coisa. Eles vão minar essa área quando os ucranianos chegarem aqui? Certamente vão, mas não vão ter tempo de minar com tanto detalhamento, com tanto detalhe, né? Aqui, ó, Ocheretuvati, para quem não sabe, é essa cidade aqui ao sul,
que provavelmente, uma vez vencido aqui, se realmente os ucranianos conseguirem explorar o breakthrough de Verbov, conseguirem tomar Verbov, seria o caminho natural, né? Eles avançarem nessa direção justamente para chegarem próximos de Tokmak. Tokmak aqui é a segunda linha Surovikin dos russos, né? Então tem duas grandes linhas Surovikin, que eles chamam, que são grandes linhas defensivas. Essa primeira já foi rompida aqui em Verbov, ela continua ainda funcionando aqui abaixo de Yushchenkov e coisa e tal, mas a segunda linha é aqui. E aí vamos ver se os ucranianos conseguem vazar essa segunda linha também. Isso aí deve ser alguma coisa que a gente espera que aconteça antes do fim do ano. Não necessariamente antes do inverno, tá? O inverno não vai fazer tanta diferença assim como o pessoal está pensando, uma vez que essa guerra está sendo muito lutada por infantaria, né? Os blindados estão servindo só como apoio à infantaria no final das contas, então não deve haver grande atraso no avanço com a chegada da região da Lama, né, que deve começar agora, e depois com o inverno. Então isso daqui é uma informação importante, dá para ver aqui alguma coisa atingida pelos ucranianos aqui pegando fogo, mas o importante é isso, olha só como é que tem um monte de marca de blindado aqui, os russos estão usando essa área aqui sem nenhuma preocupação com minas, nada aqui está minado. Se os ucranianos conseguirem avançar rápido... Verbov já é logo aqui, tá? Esse mapa aqui não dá para ver, mas Verbov já é logo aqui em cima. Aqui já é essa outra cidade aqui, ó. Ocheretovat, Romanivsky e Verbov já é logo aqui em cima, né? O mapa corta aqui, mas eles estão perto aqui de fazer de chegar nessa região, né? Bom, uma outra coisa curiosa é essa imagem que surgiu no Telegram russo aqui, que os russos soldaram um lançador de foguetes anti-submarino num veículo, num tanque russo, né? E estão colocando isso na linha de frente. Aí você, que diabo é isso, né? O que significa? Por que botaram um lançador de foguete para submarino no alto de um blindado russo? Não faz sentido nenhum, né? O Trechtchelenko coloca aqui que a questão toda é que isso mostra que os russos não têm munição. Ou seja, a implicação lógica disso daí é que eles estão com pouca munição de artilharia, então para eles qualquer coisa que eles joguem e exploda já ajuda alguma coisa. Isso aqui não tem precisão nenhuma. Isso aqui é feito para submarino. Submarino você lança a carga, é uma carga de explosão muito grande, mas quando ela explode debaixo d'água, ela afeta o submarino ali com muita força, né? Então não precisa ter uma precisão enorme de acertar o submarino exatamente, mas ela tem uma potência muito grande. Então isso daqui, assim, não estou dizendo que vai ser totalmente inútil, que não vai servir para nada, não, isso pode explodir ucranianos, pode atingir coisas em terra, mas não foi feito para isso. Só que como os russos têm foguete para esse troço anti-submarino e não tem munição de artilharia, eles estão dando um jeito de soldar a coisa aqui para fazer um Frankenstein aqui, conseguir alguma coisa lá na linha de frente, né? Mostra muito desespero russo aí. E aqui o Pace Taiwan traz exatamente isso. Ele está falando aqui, olha, eu disse para vocês, os russos estão com problemas. Isso aqui é um mapa de um blogger russo, e ele falando aqui sobre a situação na área da região de Rabotini. Em termos gerais, a situação é difícil. O inimigo cortou a estrada entre Novoprokopivka e Verbov. Isso significa que a segunda linha da defesa foi contornada por uma grande concentração de forças ucranianas. No caso, isso significa que isso aumentou as nossas perdas. A sudoeste do vilarejo de Robotyne, na direção do vilarejo de Kopani, o inimigo, no caso os ucranianos, contornou a grande resistência, a forte resistência do 104º e da 76ª infantarias e avançou adiante, né? Ou seja, os ucranianos estão avançando em direção a Kopani também. E tem ainda falta de suporte de artilharia, ao mesmo tempo que o VKS é ativo, ajudando e parando o inimigo, né? Imagino que o VKS está se referindo a sistemas de guerra eletrônica aqui. Mas agora isso não é mais a principal coisa, ou seja, a questão de guerra eletrônica, de drones e coisa e tal, já não é a principal preocupação. A principal preocupação é que os ucranianos já estão ali e estão conseguindo superar os russos nessa região, né? Agora tem uma informação aqui que meio contradiz, eu já tinha dado essa informação, de que os ucranianos cortaram a estrada entre Novoprokhovka e Verbov, mas aqui ele está falando Novoprokopivka. Isso é um problema? Porque, como eu falei para você tem duas cidades aqui, ó. Novoprokopivka é aqui, Novoprokhovka é aqui.
Eu falei ontem que eles tinham cortado a ligação entre Verbov e Novoprokóvka, porque era isso que estava escrito no blog russo de ontem. E, de fato, você tem estradas aqui entre Novoprokóvka e Verbov. Então eu imaginei que eles tinham cortado essa estrada aqui. É uma coisa importante, não é crítica, como eles falaram ontem, porque tanto Novoprokóvka tem os russos conseguem abastecer por Novokarlivka, aqui ó, nessa região aqui, e também em Verbov eles conseguem abastecer por essa outra estrada aqui a partir de Tarasivka. Mas a troca de munição entre elas teria sido cortada. Essa era a minha interpretação ontem. Agora, eles estão dizendo que, na verdade, a estrada que foi cortada é entre Novoprokopivka e Verbov. Repara como é que pode ser que o cara de ontem tenha errado na hora de escrever o nome, né? Não sei, não dá para saber. Enfim, o fato é, não existe nenhuma estrada diretamente aqui, ou estrada grande, entre Verbov e Novoprokopivka. Mas certamente existem estradas de chão aqui, né? Esse tracejadozinho aqui, provavelmente é a estrada de chão que liga as duas cidades. E o que está acontecendo é justamente que os ucranianos tomaram essa estrada de chão, aparentemente, e a interpretação é a mesma, né? As cidades, elas não perdem, os russos continuam podendo abastecer essas cidades, por enquanto, mas é menos um caminho que eles podem usar ali para fazer esse abastecimento, né? Aqui, ó, ontem à noite, a situação em Verbov, né? O pessoal dizendo aqui, os russos dizendo aqui, ó, nós vemos mais e mais equipamento inimigo se movendo à medida que a noite cai. 2 a 3 unidades do norte para o sul. Temos que ter um máximo de vigilância e prontidão para todo mundo nesse momento. Ou seja, essa noite, de ontem para hoje, os russos estavam apavorados lá, justamente porque os ucranianos estão colocando muita coisa lá. A gente não tem ainda as informações, né? Os ucranianos avançaram mais coisas, a gente sabe que eles avançaram, mas não temos ainda os resultados disso daqui, mas houve um grande avanço ali, né? Os próprios russos publicaram um vídeo ali da parte nordeste de Novoprokopivka que mostra que a batalha já está dentro da cidade. Olha só, aqui foi o ataque. É verdade que o vídeo que eles mostram são 2 soldados ucranianos morrendo, um soldado russo matando 2 soldados ucranianos. Infelizmente, guerra, isso faz parte, né? Soldados morrem, infelizmente. Mas esse vídeo mostra que os ucranianos já estão lutando aqui dentro da cidade de Novoprokopivka, né? Novoprokopivka é essa cidade aqui. Os ucranianos têm o controle aqui de Robotny e agora estão começando a tomar Novoprokopivka. Isso aqui aconteceu nessa região aqui, ó, de Novoprokopivka. E isso indica que os ucranianos já têm essa floresta aqui, que é um ponto importante, estratégico aqui na região, e já estão fazendo ataques dentro da cidade propriamente dito. Esse ataque particularmente não deu certo, mas certamente haverão outros que vão dar certo aqui, né? Aqui o Defmon faz uma revisão da linha de frente dele, mostrando justamente isso. Olha só, os ucranianos tomaram controle da floresta entre Novoprokopivka e Robotny, essa floresta aqui. Essas florestas são sempre situações estratégicas, porque você consegue ocultar equipamento, consegue fazer proteção ali dentro. Então já está na mão dos ucranianos isso daqui, e já estão fazendo ataque. Ele mostra exatamente aqui onde houve o ataque aqui dos rapazes ucranianos que foram mortos pelo russo aqui. Mas aquele negócio, os ucranianos já estão atacando aqui, já estão entrando na batalha pela cidade de Novoprokopivka, né? E justamente a visão aqui é isso, olha só, os ucranianos já estão atacando Novoprokopivka e também já estão atacando Verbov, ou seja, começou a batalha pelas cidades aqui depois da primeira linha defensiva russa aqui. Bom, Novoprokopivka em tese ainda está antes, né? Mas Verbov já é depois da linha defensiva russa, da primeira linha Surovikin por aqui, né? Quem falou sobre isso também foi o repórter From Ukraine, bem interessante o vídeo dele, ele explicando que os ucranianos fizeram o seguinte, eles avançaram aqui em Verbov, com isso interromperam a estrada entre Verbov e Novoprokopivka e aproveitaram que os russos ficaram meio desorientados com isso e fizeram um ataque grande aqui, se aproximaram de Novoprokopivka, estão fazendo o ataque aqui em Novoprokopivka nesse momento, né? E então, como resultado dessa noite de batalhas, né, como a gente falou, hoje, aqui já é a informação da manhã do dia 24, essa noite de batalhas ali, a zona cinza expandiu significativamente em toda a linha de frente aqui na região, ou seja, um monte de áreas que estavam tranquilamente ocupadas pelos russos agora já estão em disputa, e os ucranianos conseguiram retomar um monte de território aqui na região, principalmente territórios muito estratégicos, né?
A oeste de Verbov, os ucranianos empurraram a linha sul e leste ao longo das trincheiras e atingiram as primeiras casas de Verbov propriamente dita. O que eu já tinha falado aqui, já estão começando a lutar dentro de Verbov. E as primeiras unidades de DGR, de reconhecimento ucranianas, também colocaram um pé em Novoprokopivka, não apenas nos arredores de Novoprokopivka, mas já dentro da cidade. É lógico, ainda na beiradinha, mas dentro da cidade. Começou a batalha por Verbov e Novoprokopivka. E a oeste de Robotny, os ucranianos estão aumentando o saliente ali em direção a Kopani, né, como a gente já tinha falado também. Bom, falando um pouco mais à frente ali, próximo de Avdiivka, a gente tem a informação aqui do Vigeste, que os ucranianos bombardearam violentamente Vesely e Krasnohorivka, né? Então a gente está falando aqui de mais aqui para frente, na linha de frente, aqui na região de Avdiivka. Avdiivka é uma cidade extremamente estratégica, mas que está na mão dos ucranianos, e os russos estão tentando fazer um cerco aqui bastante tempo, mas a coisa falhou. O que está acontecendo? Os russos estão tirando as tropas daqui todas para tentar segurar o breakthrough ucraniano aqui no sul, e com isso os ucranianos conseguiram retomar toda essa área aqui próxima de Optiny, e agora eles estão focando aqui no norte, aqui também nesse outro saliente russo aqui, que é de Krasnohorivka e Vesely. Vesely aqui está mostrando como na zona cinza, mas a gente sabe que está ocupada pelos russos ainda, então os ucranianos bombardearam bem essa região aqui, provavelmente preparação para um avanço aqui, para acabar com esse saliente russo aqui também, né? E também o 501º Batalhão Marine avançou na região a leste de Vodiane, sudoeste de Avdiivka, e liberou várias localizações, vários pontos de defesa russas aí a noroeste de Vodiane. Então vamos entender isso daqui. Noroeste de Vodiane e sudoeste de Avdiivka. Então é essa região aqui, ó. A gente está falando justamente aqui da região de Optiny, que os ucranianos têm avançado. Vodiane está aqui, noroeste está aqui, sudoeste de Avdiivka, ou seja, essa região aqui, os ucranianos têm avançado bastante. A gente falou ontem que eles tinham feito vários bombardeios aqui em Pisk, que eles estavam avançando em direção a Pisk, ou seja, estão conseguindo avançar bastante coisa aqui na direção de Avdiivka, né? Isso aqui é a situação em Bakhmut, né? Isso aqui é uma entrevista que um soldado russo deu para um programa de televisão lá na Rússia, falando que, olha só, o exército ucraniano mantém quase todas as estradas até Bakhmut sob controle de fogo, né? Ou seja, aquilo que a gente falou que era a estratégia dos ucranianos mesmo, né? Bakhmut está mais aqui para cima. Os ucranianos, essa região aqui toda é mais alta, essa região aqui também é mais alta, então os ucranianos estão justamente visando essas regiões, e com isso eles conseguem atingir as estradas que estão numa região mais baixa, conseguem atingir com o poder de fogo, né? Eles não têm controle sobre a estrada, mas os russos também não conseguem usar ela, né? E ele fala aqui que a 150ª Divisão Médica recebe entre 100 e 150 feridos todos os dias, ou seja, a situação está complicada lá em Bakhmut para os russos, né? Aqui a gente tem a informação de ucranianos ali na região de Bakhmut, e eles dão algumas informações interessantes, né? Os rapazes conseguiram novas posições. Nós estamos fazendo tudo para empurrar os bastardos além da linha de trem, né? Em Berivka não tem mudanças. É muita batalha de artilharia. Nossos camaradas estão lá, os 300, né, que são os feridos no caso. A evacuação deles foi com sucesso, então tiraram os feridos de lá. Carne nova chega todo dia, eles já estão tentando, estão sendo empurrados desde Bakhmut até Klishivka. Hoje eles tentaram infiltrar nossas posições e tiveram suas bundas chutadas e retiraram. E algumas vezes a gente também faz contra-ataques. Guerra muito pesada ali na região de Kurdyumivka. Um monte de vermes russos também estão juntos ali, né? Ou seja, o que ele está falando é que aqui em Bakhmut, em Berivka não teve alteração, tem muita batalha de artilharia, mas não teve movimento. E de Bakhmut até Klishivka existe muita batalha aqui, né? Então os russos tentaram avançar aqui em algum momento, os ucranianos expulsaram eles daqui, e ali em Kurdyumivka também os russos botaram um vídeo que mostraram os ucranianos ali nos arredores de Kurdyumivka, né? Essa aqui é a situação lá na região. Os russos controlam a maior parte da cidade de Kurdyumivka, uma parte é zona cinza, mas aqui você tem um pedacinho da cidade que já está com os ucranianos e está sendo usado justamente para expulsar o resto dos russos aqui da cidade, né?
O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os últimos ataques, né, sobre a questão do avanço ucraniano ali em Verbov, que os ucranianos, o chefe ucraniano lá, o general, disse que eles tinham rompido, feito breakthrough, mas ele diz aqui que na avaliação deles, as forças ucranianas ainda não contornaram todas as defesas russas ali na posição próxima a Verbov, ou seja, eles estão avançando, mas ainda não teriam feito breakthrough na visão do pessoal do Instituto aqui para Estudo da Guerra. E os ucranianos estão aumentando a penetração ali em Zaporizhzhia, a gente já falou sobre isso. A contraofensiva ucraniana em Zaporizhzhia destruiu completamente a 810ª Brigada de Infantaria Naval, justamente da Frota do Mar Negro. A gente já tinha falado sobre os pesados danos que eles tinham sofrido, né? E parece que agora até saíram da linha de frente, foram substituídos por VDV, segundo ele está dizendo aqui, né? A 810ª Brigada fica aqui na região de Piatihatsky, nessa região aqui de Vasilivka, e foi completamente destruída aqui, segundo a informação do Instituto para Estudo da Guerra, né? A contraofensiva ucraniana em Bakhmut, segundo oficiais ucranianos, eles estão dizendo aqui, é justamente tem o objetivo de... Aqui, ó, tá aqui, ó. O objetivo da ofensiva em Bakhmut é fixar tropas russas ali. Ou seja, mais do que avançar, retomar Bakhmut, coisa e tal, o objetivo é manter os russos ocupados ali. Isso explica por que o Zelensky falou que ia retomar Bakhmut agora, né? Porque é justamente para dizer para os russos, bota mais tropa lá, para segurar bem as tropas russas lá. Enfim, não tem mais nenhuma novidade, ele fala sobre o ataque lá no quartel-general da Frota do Mar Negro, mas aqui não tem nenhuma novidade em relação ao que a gente vinha falando, né? Bom, uma informação muito triste, na cidade de Dnipropetrovsk, um garoto achou uma munição na rua e começou a brincar com a munição e acabou a munição explodindo, o garoto foi ferido, várias casas foram danificadas na região. Isso, infelizmente, é uma tristeza de guerra, né? Porque às vezes parece um brinquedo a munição, a granada ou a bomba, e daí a criança vai lá, fica mexendo, realmente muito triste isso. E uma outra informação, na usina nuclear de Zaporizhzhia foram perfurados poços para manter a água de refrigeração para os reatores e dessa forma garantir que eles podem estar em cold shutdown sem problema, né? Isso é uma notícia boa porque diminui a chance de uma explosão qualquer ali. A usina de Enerhodar fica aqui, né? Como vocês sabem, ela depende dessa bacia aqui de água para refrigeração, mas como o reservatório aqui acabou, eles temem que essa bacia não seja o suficiente, então eles fizeram esses poços, então tá tudo certo ali, não tem mais risco nesse sentido, né? Aqui tem uma imagem que está circulando por aí de vários blindados russos sendo trazidos para a retaguarda com problemas, né? Segundo estão dizendo aqui, não são danos de linha de frente, são danos mecânicos puros, né? Então não se sabe se dá para aproveitar alguma coisa disso daqui, são veículos russos, todos destruídos, provavelmente vão ser usados para partes ou para tentar resolver alguma coisa, né? A gente tem um artigo aqui que saiu lá na Rússia falando justamente sobre o perigo do exército do Kadyrov. Será que é por isso que o Putin mandou matar o Kadyrov? Não sei, né? Estão dizendo aqui que o exército pessoal do Kadyrov é perigoso para o Kremlin, porque, embora não seja um exército tão forte quanto o russo, mas se o Putin tiver forte o suficiente, o exército do Kadyrov pode fazer a diferença nisso daí. Seria o cúmulo da ironia, né? A Rússia teve que gastar um monte de coisa para tentar reconquistar a Chechênia. A Chechênia queria a independência da Rússia, e aí, de repente, imagina se a Chechênia conquista a Rússia? Ia ser muito engraçado. Mas isso explica por que o Kadyrov está passando mal no hospital, né? Bom, o pessoal está falando aqui que os anos 90 voltaram na Rússia, vários grupos armados estão criando checkpoints em estradas por lá e cobrando pedágio dos motoristas e passageiros. Isso aconteceu muito durante os anos 1990 lá na Rússia, né? Tinha acabado, mas agora que os russos botaram um monte de criminosos na linha de frente com armas, depois acabou a guerra, esses criminosos voltaram para dentro do país, aconteceu aquilo que a gente falou, isso não ia dar um bom resultado, esses caras agora pegam as armas que eles têm, preparam checkpoints, fazem pedágios ilegais no meio da estrada, e os caminhoneiros pagam, né? Vão fazer o quê? Como é que não vai pagar, né? O cara tá armado ali,
Bom, está havendo uma grande disputa entre os americanos, né? A gente falou que os russos estão fazendo uma grande campanha de propaganda, justamente querendo dizer que o Ocidente está abandonando a Ucrânia, que não, e a Polônia brigou com a Ucrânia, os Estados Unidos não vai aprovar o orçamento, está brigado com a Ucrânia também. E alguns deputados republicanos de fato têm feito isso, né? O Mike Lee é um deles, e está dizendo aqui, olha, Putin é muito mal, ele tem bombas nucleares, não vamos entrar em guerra com eles, nem diretamente, nem através de um proxy, vamos fazer tudo para evitar isso, nós podemos, né? É muito engraçado esse pessoal querendo... É óbvio que esse povo está a favor do Putin, né? Porque é a única explicação para isso. E se o Putin invadir o Alasca, o que vai acontecer, né? Enfim, o Constantine lembra aqui, ó, eu gostaria de lembrar o senador que a Ucrânia também tinha armas nucleares, 1.500 delas. E a Ucrânia abriu mão dessas armas nucleares porque os Estados Unidos e outros países, no caso a Inglaterra e a própria Rússia, assinaram um memorando de Budapeste garantindo a integridade territorial da Ucrânia e a soberania dela, né? Ou seja, aquele negócio, um absurdo o pessoal ter aceito abrir mão das armas nucleares e os Estados Unidos agora negar o apoio. Isso praticamente inviabiliza os Estados Unidos tentar conter o desenvolvimento de novas armas nucleares do mundo. Para pensar. Se eles próprios, quando dão garantias, não cumprem a garantia deles, quem é que vai querer abrir mão de arma nuclear daqui para frente, né? E esse tal do Mike Lee aqui foi um que fez uma enquete no Twitter, né, perguntando se os Estados Unidos deveria dar dinheiro para a Ucrânia e coisa e tal, e depois ficou chateadinho com o resultado, porque deu sim, né, deve mandar dinheiro para a Ucrânia. Aliás, todos os congressistas que fizeram enquete, a Ucrânia ganhou, e ganhou em alguns casos com muita folga. Aí vieram chorar que eram robôs e coisa e tal. Meu amigo, tem robô dos dois lados, cara. Robô tem dos dois lados. E o Twitter, lembra, é uma plataforma do Elon Musk. Então é uma plataforma que é meio pró-Russete, né? Então, no final das contas, fica claro aqui o apoio americano, principalmente, mas do mundo todo, à Ucrânia, no final das contas, né? O pessoal, todo mundo ficou chateado que o resultado deu pró-Ucrânia, mesmo no Twitter, que é uma plataforma Russete. E mais do que isso aí você pode dizer, mas essa coisa aqui não quer dizer nada, pode ser robô e coisa e tal. Ok, pode ser robô. Mas aí você vê isso daqui, ó, isso aqui é uma lista dos 130 republicanos, deputados republicanos, que anunciaram abertamente numa carta o suporte para fundo adicional para a Ucrânia, por mandar mais dinheiro para a Ucrânia. Está aqui a lista dos 130 republicanos. Lembrando que lá nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados deles lá tem 435 deputados. Aliás, que coisa, né? Menos que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, que a gente é mais pobre, tem mais deputado para sustentar que lá nos Estados Unidos. Mas enfim, são 435 deputados. Os republicanos têm uma pequena maioria, eles têm 218 deputados na Câmara dos Deputados de lá, então tem uma pequena maioria, 218, 130 é mais da metade dos republicanos a favor de enviar ajuda para a Ucrânia. Inclusive, vários aqui que eram aliados do Trump estão nessa lista, e o motivo disso é simples. É porque eles sabem que o povo americano está a favor da Ucrânia, então não tem por que eles queimarem a candidatura deles ou queimarem a carreira política deles votando contra esse tipo de coisa, né? Então é isso daí. Existe, lógico, uma minoria muito pró-Rússia lá no Partido Republicano. É esse pessoal aqui que fica fazendo enquete, fica falando, olha a bomba atômica, hein? Russete do caramba esse pessoal. E aí, ou seja, mas é uma minoria. E no Partido Democrata? Até tem alguns democratas que são pró-Rússia, tem isso lá também, mas é uma pequena minoria, quase 97% dos democratas são a favor também de apoiar a Ucrânia. Então esse apoio à Ucrânia deve passar com muita facilidade. Esses republicanos pela Ucrânia fizeram até um comercial que vai passar, aqui ó, From Republicans for Ukraine. Eles fizeram até um comercial que vai passar na televisão americana, falando um monte de coisa aqui, né? E tem aquela cena do Putin e o Kim Jong-un fazendo um brinde, virou até viral essa coisa aqui. Que nenhum dos dois quer beber depois a bebida, depois de fazer o brinde, né? Lógico, ditador, você vai confiar, beber, mete a boca aí nesse negócio. Não vou não, deixa, vai você primeiro, né? Enfim, eles falando aqui justamente das vantagens dos Estados Unidos ajudar a Ucrânia. Os Estados Unidos estão destruindo o segundo maior exército do mundo sem gastar um único soldado americano, sem arriscar a vida de um único soldado americano por um preço que é
alguma porcentagem no orçamento americano da defesa, e a maior parte das coisas é coisa velha que seria trocada de qualquer forma. Enfim, os argumentos a gente já conhece, só quem é contra isso daí é só Rousseff mesmo, né? Então parece que a Rússia tentou essa campanha de desacreditar, dizer que não, a Ucrânia está sendo abandonada pelo Ocidente, mas não rolou não, né? E bom, caiu o preço do diesel na Crimeia, você acredita? Com essa falta de diesel que está lá, de repente o preço caiu. Olha só o que eles fizeram. Olha o truque que eles fizeram aqui, né, para cair o preço do diesel. Não dá ideia pro Lula, não, hein? O ladrão do Lula, se tiver essa ideia aqui, ele vai fazer isso aqui no Brasil também, para cair o preço do combustível aqui no Brasil também. Ó. Olha só. Caiu o valor do preço lá em rublos do diesel na Crimeia, que estava alto pra caramba, tá faltando diesel lá. Só que agora, ó, é 0,9 litros. O preço que eles colocam agora é o preço para 0,9 litros, né? Mas é o preço por litro, é preço por 0,9 litros. É muita cara de pau do pessoal, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. Tensão entre Canadá e Índia só aumenta com a expulsão de... Dá pra tu fazer teu rampage, velho. Tu tem tudo já, mano, tudo. Dire structures are fortified. The enemy's middle barracks has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. Pra não morrer com essa de vana, mano. Vai farmando e pega teu cabelo, melhor. Your top barracks are under attack. The beast of all worlds. Look there. Yes. Onward. Correct. Yes. The beast of all worlds. Upon this plane. Look there. O Oxan tá lá em cima. O Oxan de noite é no top, não é no bot não. O Oxan é o morro. Of course. E aí? Certainly.
Eles estão caçando a Bloodline. Onward. GG. Stormy weather time. Yes. Oh. The enemy's top tower has fallen. Well said.